Biologia quântica. Efeitos quânticos como a dualidade onda-partícula, o tunelamento e o emaranhamento podem ter papéis importantes em organismos vivos. Eles fazem as reações químicas funcionarem, canalizam energia em torno de células e podem dizer a pássaros como se orientar usando o magnetismo da Terra. A mecânica quântica rege o mundo frio e probabilístico do átomo. Mas quão importante ela é no mundo natural? É verdade que a mecânica quântica precisa operar em certa medida no nível de moléculas individuais, em plantas, no corpo de animais ou de humanos. Mas é difícil imaginar como funções de onda quânticas se tornam coerentes dentro da bagunça do funcionamento de uma célula ou em uma bactéria. O físico austríaco Erwin Schrödinger foi um dos primeiros a discutir biologia quântica em seu livro O que é a Vida, de 1944. Cientistas hoje têm feito descobertas que sugerem que a mecânica quântica tem, sim, um papel importante em fenómenos naturais. Pássaros podem usar sua habilidade quântica para sentir o campo magnético da Terra e usá-lo para a orientação. A fotossíntese, o processo vital pelo qual organismos convertem água, dióxido de carbono e luz em combustível, também depende de processos subatômicos. Estruturas cromossómicas são a palavra da lei e o poder executivo, ou para usar um sinónimo, são o plano do arquiteto e o ofício do construtor em um só. Erwin Schrödinger. Quando a luz solar bate numa folha, fótons colidem em moléculas de clorofila. A clorofila absorve a energia do fóton, mas precisa canalizá-la para a fábrica química celular que se ocupa de produzir açúcares. Como a célula sabe fazer isso eficientemente? A energia do fóton se espalha como ondas ao longo da célula da planta. Assim como a teoria da eletrodinâmica quântica descreve as interações entre fótons e matéria em termos de combinações de todas as trajetórias possíveis, com a rota mais provável sendo a resultante a transmissão de energia através da célula da folha, pode ser descrita como sobreposição de ondas. No fim, o caminho ideal retira a energia do fóton para o centro de reações químicas da célula. Equipes de químicos da Universidade da Califórnia, em Berkeley e em outras, encontraram evidência experimental para sustentar essa ideia em anos recentes. Ao disparar pulsos de laser contra células fotossintetizantes em meio a bactérias, eles identificaram ondas de energia que fluíam através da célula. Essas ondas se comportam orquestradamente e exibem até efeitos de interferência, provando que estão coerentes. Tudo isso ocorre a temperaturas ambientes normais. O que é a vida? Em 1944, Erwin Schrödinger publicou um livro de ciência popular chamado O que é a vida. Nele, o autor resumia lições que a física e a química ofereciam à biologia, com base em uma série de palestras públicas que deu em Dublin. Schrödinger acreditava que informação hereditária estava contida em uma molécula armazenada em suas ligações químicas. Genes e o papel do DNA eram desconhecidos na época. O livro começa explicando como a ordem surge da desordem, como a vida requer ordem. O código mestre de um organismo vivo precisa ser longo, ser feito de muitos átomos e capaz de ser organizado. Mutações surgem de saltos quânticos. O livro conclui com suas reflexões sobre consciência e livre-arbítrio. Schrödinger acreditava que a consciência é um estado separado do corpo, apesar de dependente dele. É uma questão em aberto porque esses efeitos quânticos coordenados não são rapidamente perturbados pelas atividades da célula. O químico Seth Lloyd sugeriu que ruído aleatório no ambiente da célula pode, na verdade, ajudar o processo da fotossíntese. Todo o tumulto impede a energia das ondas de ficar aprisionada em lugares específicos, desentalando-a suavemente. Sensação quântica.
Efeitos quânticos também são importantes em outras reações dentro das células. O tunelamento quântico de prótons de uma molécula para outra é uma característica de algumas reações catalisadas por enzimas. Sem a mãozinha dada pela probabilidade quantomecânica, o próton não deveria ser capaz de pular a barreira de energia necessária. O tunelamento de elétrons também pode estar por trás do sentido do olfato, explicando como receptores em nossos narizes captam vibrações bioquímicas. Pássaros migratórios usam pistas do campo magnético da Terra. Fótons que incidem sobre a retina da ave ativam um sensor magnético. O mecanismo pelo qual isso ocorre não é conhecido com precisão, mas uma possibilidade é que os fótons incidentes criam um par de radicais livres, moléculas com um único elétron na superfície, que os torna mais fáceis de reagir com outras moléculas. O spin quântico desses elétrons solitários ascendentes pode se alinhar com os campos magnéticos. As moléculas reagem com outras de diferentes maneiras dependendo do spin dos elétrons, transmitindo então a direção do campo geomagnético. Algumas substâncias são produzidas se o sistema está num estado, mas não são quando está em outro. A concentração da substância pode, então, comunicar ao pássaro a direção do magnetismo da Terra. Simon Benjamin, um físico da Universidade de Oxford, propôs que dois elétrons solitários conectados a radicais livres também podem ficar emaranhados. Se as moléculas se separam, seus estados de spin quântico permanecem interligados. Pesquisadores sugeriram que o emaranhamento pode ser mantido por dezenas de microsegundos em uma bússola interna das aves, durante muito mais que em muitos sistemas químicos úmidos e quentes. A mecânica quântica poderia ajudar outros animais e plantas com sentido direcional. Alguns insetos e plantas são sensíveis a campos magnéticos. Por exemplo, o crescimento da planta fluorescente Arabidopsis thaliana é inibido por luz azul, mas campos magnéticos podem modificar esse efeito, talvez envolvendo também o mecanismo do par de radicais. A habilidade quântica confere vantagens a organismos. Ela parece superar a tendência da natureza à desordem ao operar em temperaturas ambientes, diferentemente de muitas situações em física que requerem ambientes superfrios extremos. A questão de como ou se tais habilidades evoluíram permanece sem resposta. Cientistas não sabem se efeitos quânticos são favorecidos pela seleção natural ou se eles são um subproduto acidental de sistemas confinados dos quais os organismos são formados. Um dia poderá ser possível comparar moléculas de espécies de alga, por exemplo, que evoluíram em tempos diferentes para procurar por mudanças evolutivas ao longo do tempo. Pelo que aprendemos sobre a estrutura da matéria viva, precisamos nos preparar para encontrá-la funcionando de uma maneira que não pode ser reduzida a leis ordinárias da física. Erwin Schrödinger. Se os cientistas descobrissem mais sobre efeitos quânticos em organismos, eles poderiam gerar novas tecnologias empolgantes. A fotossíntese artificial poderia ser uma fonte de energia radicalmente nova, levando talvez a novas formas de painéis solares muito eficientes. A computação quântica também pode se beneficiar do entendimento de como sistemas biológicos evitam a decoerência.